Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius, dando continuidade às nossas videoaulas de linguagem de script. E nós vamos começar, pessoal, essa videoaula falando sobre alguns operadores. Não vamos falar todos, mas vamos falar hoje com os operadores aritméticos, também os operadores de atribuição e fazer alguns exemplos, tá? Então já deixei esse link aqui. Esse link tem vários operadores, tá? Nós não vamos falar de todos. O que vai interessar por enquanto vão ser os operadores de atribuição e também os aritméticos. E o operador de string, de concatenação. Tá? Isso. E o unário, também unário. Tá? Então nós vamos comentar sobre esses. Vamos começar aqui pelos operadores aritméticos, que é aquilo, assim, a maioria é aquilo que vocês já conhecem, né? Não, que o operador unário é o delete. Não, que o operador unário que eu quero é esse aqui, incremento, decremento. Então, a maioria é aquilo que você já conhece. Então, começar aqui, né? Menos para negação, mais para adição, o asterisco, cadê? O asterisco para multiplicação, a barra para divisão, tá aqui, né? Asterisco para multiplicação, barra para divisão. Então, é aquilo que você já conhece, né? Não tem muito segredo. O que vem de diferente? O porcento, que é o módulo, tá? Então, ele vai te dar o resto da divisão inteira. Por exemplo, 12 dividido por 5 resta quanto? 2 dividido por 5 resta 2. Então, esse operador porcento dá o resto da divisão inteira. Aí tem também os operadores de incremento e decremento, tá? Que, por exemplo, se você fala que tem uma variável x, essa variável x ela é 3, quando você falar mais x ou x mais, ele passa a ser 4, tá? Sendo que aí depende se você tem alguma outra operação. Esse aqui incrementa e depois faz a outra operação, e esse aqui primeiro faz a outra operação para depois incrementar. Daqui a pouco a gente faz um exemplo, dá para entender melhor isso. E aqui o decremento, tá? Então o incremento aumenta a variável em 1, é como se você fizesse mais 1 na variável, e o decremento diminui 1, subtrai 1 da variável, tá? O menos para dizer que o número é negativo, o mais para dizer que ele é positivo, mas não precisa, né? Já fica... quando eu tenho um mais, o número já é positivo, então não preciso colocar, tá? E o operador de exponenciação. Então, por exemplo, se eu quero elevar um número ao quadrado, ao cubo, etc., eu posso utilizar esse operador aqui, que são 2 asteriscos. Tá? Então, esses são os principais operadores aritméticos. Deixa eu fazer alguns exemplos aqui para facilitar. Os básicos não vou nem mostrar, né? Aquele mais, menos, asterisco, dividir, vocês já até fizeram exercício na semana passada. Deixa eu mostrar aqui os que são diferentes. Então, por exemplo, 10 elevado ao quadrado. Então, 10 elevado ao quadrado é 100. Né? Se eu fizer 10 elevado a 10, né? Então, já tem isso aí. Então, por exemplo, 10 elevado a 3. Né? 2 elevado a 3, por exemplo. 2 vezes 3 que eu coloquei. 2 elevado a 3. Tá? Então, esse é o de exponenciação. Pego um número e elevo a outro número. O módulo, né, por exemplo, 15 dividido por 3 é 5. Agora, o resto da divisão de 15 por 3, aí é 0. Então, por exemplo, 16 dividido por 3 vai ser 5,33. Já o resto da divisão de 16 por 3, né, sobra 1. Tá? Então, se eu fizer a divisão inteira, resta 1. Incremento e decremento. Então, por exemplo, vamos dizer, x recebe 5. Se eu fizer x mais, o x agora é 6. Se eu fizer x menos, o x agora é 5. Tá? E qual é a diferença de fazer assim, mais x? Né? Se eu pedir para ver o x, ele é 6. E se eu fizer menos x? Se eu pedir para ver o x, agora ele é 5. Então, para esse caso, que é só uma operação, tanto faz, né? Vir antes ou depois. Agora, quando eu tenho mais de uma operação, por exemplo, o x aqui, ele vale 5. Se eu falar y recebe x mais, né? Então, o que vai acontecer? Se eu pedir para ver o y continua 5. Agora, se eu fizer assim, deixa eu voltar o x para 5. Aqui, o y, né? Eu não mostrei o x, né? O x está 6 e o y 5. Agora, se eu fizer assim, deixa eu voltar o x para 5. E aí vamos fazer aqui assim, y recebe mais x. Né? Então o y é 6 e o x também é 6.
né? Não sei se vocês conseguiram observar a diferença. Ó. Vamos voltar aqui no histórico, para vocês observarem. Aqui o meu x valia 5. Então, aqui eu digo y recebe x++. Então, o que acontece? Primeiro, eu faço isso. Y recebe x. Então, o y vai ser 5. É o mesmo valor que tem x. Depois, é feito isso. Ou seja, incrementar o x. Aí, o x passa a ser 6. Então, o y fica sendo 5 e o x já foi incrementado, passa a ser 6. Né? Aí, no outro exemplo, tá? Ó, aqui o x está valendo 5, beleza? Aí fiz ao contrário, ó. Y recebe mais x. Então, o que acontece aqui? Primeiro, incrementa o x. Então, o x passa a ser 6. E aí, faz uma cópia aqui, né? Atribui aqui no y. Então, tanto o y vai ser 6, quanto também o x vai ser 6. Então, essa é a diferença de colocar tanto mais ou menos antes da variável ou depois da variável. Tá? Beleza, né? Acho que são esses os principais. Deixa eu ver aqui, o módulo já falamos. Isso, tá? Outros operadores que nós vamos ter, que são os operadores... Ah, tá. Aí vamos falar do operador de string, que é o operador de concatenação. O operador de concatenação é um sinalzinho de mais. Mas, se eu faço aqui, né? 5 mais 3 é um operador de aritmético de adição. Agora, se eu fizer, por exemplo, o texto A mais o texto B, aí já não é mais o operador aritmético. Aí aqui ele já é o operador de concatenação. Por quê? Porque eu estou trabalhando com strings. E mesmo que eu misture, tá? Se eu fizer aqui A mais 5, é o operador de concatenação. Ele vai transformar esse 5 em string e no final eu vou ter a string A5. Tá? Então, sempre que eu tiver uma string, o sinalzinho de mais é o operador de concatenação. A não ser que eu coloque entre parênteses. Aí já muda. Por exemplo, a gente pode dizer assim, o resultado é mais 5 mais 3, por exemplo. Vai ficar isso aí, ó. O resultado é 53. Agora, se eu fizer o resultado é e aqui colocar entre parênteses, então, ou seja, eu vou fazer isso aqui primeiro, vai dar o resultado 8. Aí depois eu vou juntar o número 8, que é esse texto. Aí o resultado é 8. Tá? Então, aqui é o operador de adição. Aqui não, já é concatenação. Vai pegar o resultado daqui e concatenar, juntar com esse texto aqui. Então, isso é o operador de concatenação. Então, se aparecer um texto, não é operador, o sinalzinho de mais não é operador de adição, e sim é operador de concatenação. E depois nós temos os operadores de atribuição, né? O sinalzinho de igual é o clássico, aquele a gente já conhece, né? Então, por exemplo, x recebe 5, então se eu posso falar y recebe x, quer dizer, a variável y agora também é 5. Né? Então, esse é o mais básico dos operadores de atribuição. Só que nós temos outros operadores de atribuição. Por exemplo, o operador mais igual, menos igual, asterisco igual, barra igual, porcento igual, asterisco igual. O que esses operadores vão fazer? Eles vão fazer, é uma forma abreviada de fazer isso aqui. Eu vou juntar um operador aritmético, ou mesmo um operador de concatenação também, com o operador de atribuição. Então, ao invés de falar x recebe x mais y, eu posso falar x mais igual y. É só uma forma resumida, uma forma abreviada de fazer isso aqui, só para escrever menos, tá? Então, tanto faz, você pode usar isso ou pode usar isso. Mas dessa forma você escreve menos, tá? Aí eu tenho, né? Então, o operador de atribuição e aqui o operador de atribuição junto com os operadores aritméticos. Aí tem também, depois, a mesma ideia do operador de atribuição, do operador de atribuição, só com deslocamento de bit. Mas deslocamento de bit não é uma coisa que a gente vai estudar aqui, tá? Então, depois, se vocês quiserem olhar, ver como é que funciona o deslocamento de bit, beleza, tem aqui o material, mas não faz parte dessa nossa aula, tá? Então, nós vamos ficar com estes aqui, ok? Que é juntar o operador aritmético com o operador de atribuição. E o resultado sempre vai ficar na variável que está aqui mais à esquerda. Então, aqui eu estou falando x mais igual y. Ou seja, eu vou pegar o x, somar com y e o resultado vai ficar na variável x, da mesma forma como apresenta aqui o significado dele. Beleza, pessoal? Tranquilo. E conhecendo aqui os operadores aritméticos, agora nós vamos fazer alguns exercícios
que vão usar isso aí, né? O exercício que vocês já fizeram semana passada já usava o operador aritmético, mas agora vocês têm outras possibilidades, beleza? Vamos fazer alguns exercícios, tá? Então, primeiro exercício, vamos lá. Opa. Ó, efetuar o cálculo da quantidade de litros de combustíveis gasto em uma viagem utilizando-se um automóvel que faz 12 km por litro. Para obter o cálculo, o usuário deverá fornecer o tempo gasto na viagem, e a velocidade média durante a mesma. Desta forma, será possível obter a distância percorrida com a fórmula distância recebe tempo, em horas, vezes a velocidade. Aí, tendo o valor da distância, basta calcular a quantidade de litros de combustível utilizado na viagem com a fórmula litros recebe a distância dividido por 12. Por que por 12? Porque aqui é um carro que faz 12 km por litro. Aí depois o programa deve apresentar os valores de velocidade média, tempo gasto na viagem, distância percorrida e quantidade de litros gastos. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho um carro que faz 12 km por litro e quero pedir para o usuário, né, digitar, aqui, ó, o usuário deverá fornecer o tempo de viagem e também a velocidade média. E com isso, eu quero saber quantos litros de combustível eu vou gastar nessa viagem. Tá? Então, eu vou pedir para o usuário, ó, me fornece quanto tempo de viagem, me fornece a velocidade média. E depois eu calculo a distância e depois com a distância eu calculo a quantidade de litros de combustível. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, pedir para o usuário digitar tempo gasto na viagem em horas e a velocidade média em km por hora. Vamos lá, vamos fazer esse programinha. Então, aqui eu vou criar um arquivo. Vou chamar ele de exemplo 1. Exemplo 01.html. Lembre-se que nós estamos escrevendo código HTML. Aí dentro do código HTML eu tenho a tag de script. E dentro da tag de script é que eu vou colocar o meu código JavaScript. Na outra aula nós mostramos que existem outras possibilidades, né? Eu tenho como linkar o meu JavaScript, mas por enquanto, nessas primeiras aulas, a forma que eu vou estar utilizando é assim, porque eu acho que fica mais simples, não precisa de muita coisa, tá? Então, primeira coisa, pedir para o usuário digitar o tempo gasto na viagem. Opa, cadê? O tempo. Quanto tempo gastou essa viagem? Então, eu vou colocar aqui um prompt. Informe o tempo gasto na viagem em horas. Beleza. O usuário vai digitar essa informação e eu vou guardar essa informação em alguma variável. Então, por exemplo, a variável tempo. Mas lembre-se que prompt retorna texto, retorna uma string. E eu preciso transformar isso em número. Tá? Então, eu vou colocar aqui um parse float. E vou transformar esse texto em número real. Tá? Esse ponto e vírgula aqui é opcional. Se você não colocar, funciona. Tá? Depois eu vou pedir também a distância percorrida, não é isso? A distância não, perdão, a distância eu vou calcular. Eu vou pedir a velocidade média. Então eu vou colocar aqui velocidade. Então parse float. Prompt. Informe a velocidade média em quilômetros por hora. Outra coisa, pessoal, eu falei para vocês semana passada, na hora que eu vou declarar uma variável, eu coloco aqui let, né, para dizer, ó, essa variável existe. Se eu não colocar funciona, vai funcionar. E se eu colocar var funciona, também vai funcionar. Então qual que é a diferença? Por que colocar, por que não colocar, por que usar var, por que usar let? Não se preocupe com isso por enquanto, tá? Quando a gente for falar de função, aí nós vamos estudar escopo de vida das variáveis e aí eu explico isso direitinho, tá? Então, por enquanto, nós vamos usar let e quando a gente falar de função, eu mostro para vocês como é que isso funciona. Beleza, agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular a distância, né? Vou colocar só dist aqui. Então, a minha distância vai ser o quê? Ó? O tempo de viagem vezes a velocidade. Então, vou colocar aqui o tempo vezes a velocidade. Depois eu preciso calcular a quantidade de litros de combustível que foi gasto. Então, como é que eu vou calcular a quantidade de litros? Vai ser a distância percorrida dividido por 12. Por que 12? Porque o carro faz 12 km por litro. Então, aqui vai ficar a distância dividido por 12. E pronto. Agora é só mostrar o resultado. Tá? Então, eu vou colocar um alert aqui.
Aí eu posso colocar aqui, foi gasto litros escrevi errado, ó, ficou listros aqui. Então foi gasto alguma quantidade de litros de combustível. Pronto, só isso. Agora aqui, ó, tem que observar também o que pede o exercício. O exercício não pede para a gente mostrar só a quantidade de litros, tá? Ele pede para apresentar os valores de velocidade média, tempo gasto na viagem, distância percorrida e também a quantidade de litros. Então tem que mostrar todas essas informações, tá? Eu poderia fazer um alert para cada ou escrevo tudo um único alert aqui. Vamos só rodar isso aqui, testar e depois eu vou mostrar como é que a gente pode fazer isso aí, tá? Isso que tá pedindo lá, terminar o exercício. Então, salvei aqui. Deixa eu abrir aqui onde eu... Então, informar o tempo gasto na viagem. Eu viajei durante 10 horas, a 80 km por hora. Então, foi gasto 66,6 combustíveis de litros, né? De litros de combustível. Ok? Vamos voltar aqui. Ó, existe uma outra possibilidade, porque aqui o que eu estou fazendo? Litros é essa variável aqui, tá? É uma variável real, e aí eu vou concatenar ela aqui, né? Deixa eu fazer aqui, talvez fique até mais simples de vocês entenderem. Vamos supor que eu tenho a variável litros, que recebe, sei lá, 10. Então o que eu estou fazendo lá? Eu estou pedindo para mostrar algo do tipo assim, ó. Foi gasto... Aí eu vou juntar esse string, eu vou concatenar com a variável litros. E vou concatenar isso aqui com litros de combustível. Então é isso que eu estou fazendo, né? Então aqui a variável litros vai ser substituída aqui. Beleza. Só que existe uma outra forma, pessoal, que eu acho que fica melhor. Por quê? Porque aqui eu vou colocar ali, toda hora tem que estar concatenando isso aqui, abrindo aspas, fechando aspas, isso começa a ficar um pouco confuso. E aí no JavaScript a gente tem um negócio que chama template string, que vai facilitar isso aqui. Então primeiro eu vou continuar usando isso aqui, vou mostrar lá o tempo de viagem, velocidade média, tudo dessa forma aqui, e depois nós vamos mudar para template string, para vocês poderem observar a diferença. Outra coisa, aqui dentro do alert eu consigo quebrar a linha com contra/n. Quando a gente for ver lá na tela do HTML, não existe quebrar linha com contra/n. Aí para quebrar linha é BR, mas aqui a gente consegue quebrar linha com contra/n, tá? Então eu vou usar isso aqui também. Então eu vou colocar aqui o tempo de viagem foi de... Aí vou juntar esse string. Deixa eu já colocar as aspas aqui. Tirar isso. Então o tempo de viagem foi de tempo. E esse tempo está em horas. Então eu vou colocar aqui, ó, tantas horas. Aí eu vou juntar isso aqui com uma outra string, que é a velocidade média foi de velocidade e juntar isso com quilômetros por hora. E vou colocar aqui mais uma string, né? A distância percorrida foi de dist mais e juntar aqui com dist quilômetros. Vou pôr o sinalzinho aqui de mais. Pronto. Então estou concatenando, né, essa string com essa variável, essa string com essa outra string, com essa variável e assim por diante, para poder formar a frase. Vamos lá, rodar aqui, ver como é que vai ficar. Então pressiona F5, 10 horas de viagem, viajei a 80 km por hora. Então ele vai mostrar aqui, ó, o tempo de viagem foi de 10 horas. Aí observa que já ficou tudo emendado aqui, ó, a velocidade média foi de 80 km por hora. Aí já emenda aqui, ó, a distância percorrida foi de 800 km
e foi gasto 66 litros de combustível. Preciso colocar o contrabarra N aqui para quebrar a linha, né? Então, contrabarra N, contrabarra N, contrabarra N e pronto. F5, então vamos colocar aqui 10 horas a 80 km por hora, aí já mostra aqui de uma forma mais organizada, né? Cada um na sua linha. Beleza, vamos usar agora o negócio chamado template string. Então eu vou comentar isso aqui. E vamos fazer aqui um alert. Então eu posso colocar aqui, ó, o tempo de viagem. Vou até copiar do jeitinho que está aqui. Só que, ao invés de utilizar aspas, eu vou utilizar o acento de crase, tá? Então, como se fosse aquele acento do acrase, né? Então, esse acento aqui. Então, eu vou colocar ele aqui e terminar ele aqui. Aqui, eu posso tirar isso aqui, ó. Então, aqui onde eu iria colocar a variável, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela aqui dentro das chaves e eu inicio com um sinal de cifrão. Então, cifrão chaves e aqui eu coloco o tempo, né? E pronto. É isso aqui que eu vou estar utilizando. E isso eu posso fazer para tudo o resto, né? Então, a velocidade média foi de velocidade quilômetros por hora. Contrabarra N para quebrar a linha. A distância percorrida foi de quilômetros. Só quilômetros. Contrabarra N para quebrar a linha. Foi gasto litros, essa quantidade de litros de combustível. Pronto. Deixa eu aqui. Ó, fica bem mais simples para a gente ler, para a gente entender do que... Deixa eu tirar o comentário aqui, ó, do que essa outra forma aqui em cima, né? Então, isso aqui é só uma forma para facilitar, tá? Então, aqui fica muito mais simples. Eu simplesmente abri um crase aqui, fechei o crase aqui e pronto. Escrevo tudo onde a variável coloca aqui dentro de cifrão e chaves, tá? Então, só para... É uma possibilidade, tá? Uma alternativa. Aí, qual que você vai usar? A que você acha mais simples, tá? Então, cada caso é um caso. Usa o que fica mais simples. Vamos salvar, testar para ver se isso aqui vai funcionar. Então, F5. Vamos digitar aqui 10 horas, 80 km. Opa, ficou alguma coisa errada, né? Que eu errei aqui. Ó, quando errar assim, você pressiona aqui F12, que aqui você consegue ver o console de erros, tá? Então aqui já me fala, ó, litros, né? Não está definido, não foi definido, né? Então, porque eu errei, né? Deixa eu ver aqui. Ó, escrevi errado, tá listros, né? É litros. Então, Ctrl S, volta aqui, F5, 10 horas de viagem, 80 km por hora. Aí já vamos dar aqui, ó. Outra coisa também, pessoal, é que esse template string, ele nem vai precisar desse contrabarra N, ó. Por isso que tá dando esse espaço grande aqui, ó. Por quê? Porque ele já quebra a linha e aí depois eu coloquei um contrabarra N, tá? Poderia ser de duas formas, poderia ser assim, ó. Aí, né, eu uso o contrabarra N, deixa eu fazer de novo aqui. 10 horas, 80, opa, só coloquei 8. Tá? Então, aqui tá quebrando linha por conta do contrabarra N, né? Mas, de uma forma mais simples, não uso contrabarra N. Tira isso daqui. Tá? Pronto. Aí, até esses espaços aqui, ó, vão contar, ó, tá vendo? Posso tirar esse espaço daqui também, para ele não dar esses espaços lá. Então, pronto. Ctrl S, F5, 10 horas de viagem, 80 km por hora, aí já tá tudo aí, né? 10 horas, então o tempo de viagem foi 10, velocidade média 80, distância percorrida 800 km, gasto 66 litros de combustível. Então isso aqui, quando eu uso a crase, chama template string, né? E aí eu observo que fica bem mais simples, né? Deixa eu mostrar aqui, da mesma forma que eu tinha mostrado isso aqui, ó. Se fosse isso aqui, como que a gente faria? Eu tiro isso aqui,
Aí eu simplesmente coloco aqui litros, né? Se existe a variável litros, ele mostra, né? Acho que litros... Ah, não, perdão. É porque aqui tá aspas e é o acento de crase. Ó, aí já fica certo, né? Então aqui a gente só substitui aqui pela variável que a gente vai utilizar. Ok? Vamos para o próximo. Então esse exercício aqui, feito, tá pronto. Vamos para o próximo exercício. Ler uma temperatura em graus centígrados e apresentá-la em Fahrenheit. Aí a fórmula de conversão é essa aqui, onde F é temperatura em Fahrenheit e 100 centígrados. Tá? Então eu vou pedir para o usuário, ó, digita a temperatura em centígrados e depois eu mostro ela em Fahrenheit. Vamos lá, próximo exemplo. Exemplo 2.html. Então coloca a tag de script no meu código HTML. Lembre-se, não precisa colocar por enquanto, tá pessoal? Não precisa colocar HTML, read, body, não, por enquanto não. Vamos fazer só o básico, só a tag de script. E aí vamos pedir para o então colocar um prompt. E eu já sei que eu vou ler uma variável em centígrados, né? Então vou colocar aqui cent, de centígrados. Aí vou transformar isso em número real, em float. Então, opa, e aqui eu coloco prompt. Então, informe, digite a temperatura em centígrados. Opa. Aí você lê a temperatura, pede para o usuário digitar, ele digita, você transforma em real, guarda aqui em cent. Aí precisa calcular quanto que ela vai ficar em... Precisa transformar ela em Fahrenheit. Como é que vai ficar? F de Fahrenheit vai receber 9 vezes a temperatura em centígrados, mais 160, dividido por 5. Né? Essa formulazinha aí. Beleza. E depois mostrar o resultado, né? Então, alert. A temperatura em Fahrenheit, aqui, é F. Pronto, Ctrl S para salvar. Vamos rodar esse exercício aí, exemplo 2. Então, digite a temperatura em centígrados. 30 graus. Então, 30 graus em Fahrenheit vai ser 86. É bem facinho essa aí, né? Bem simples. Próximo exercício. Próximo exercício eu nem vou fazer, pessoal. Muito parecido. Só que ao contrário, né? É ler uma temperatura em Fahrenheit e apresentar em centígrados. Né? Então, tem aqui o cálculozinho para fazer. Né? O processo inverso. Fica de exercício aí para vocês fazerem, tá? Vou passar para o próximo. Ler dois valores para as variáveis A e B, efetuar a troca de valores de forma que a variável A passe a possuir o valor da variável B e que a variável B passe a possuir o valor da variável A. Então é trocar os valores. Eu tenho duas variáveis, variável A e variável B. Leio dois valores, coloco um valor na variável A, outro valor na variável B. E agora eu quero trocar os valores que estão nessas variáveis. E aí, como que eu posso fazer isso? Eu gostaria que vocês fizessem o seguinte, pausasse o vídeo e tentasse fazer esse exercício. Em pausa, tenta fazer. E aí depois continua para ver aqui como é que eu vou fazer essa correção, tá? Então, vamos lá, exemplo 3. TypeScript. Então aqui eu vou ler duas variáveis, A e B. Então, A recebe prompt, digite o valor de A. E a mesma coisa para o B. E agora eu preciso trocar. Intuitivamente, o que geralmente o pessoal faz é assim, ó, A recebe B e depois B recebe A. Né? Qual vai ser o problema aí? Né? Deixa eu abrir aqui um... Ó, supondo que eu tenho uma variável A. Vou colocar aqui maior. Então, uma variável A e uma variável B. Beleza. Então, essas variáveis eu vou representar com a caixinha. Aqui é a variável A e aqui é a variável B. Lembre-se que uma variável só pode guardar um valor por vez. Então, não tem como em uma variável ter dois valores ao mesmo tempo.
Então vamos supor que eu vim aqui, deixa eu deixar aqui o código aqui do lado. Deixa esse aqui. Então vamos supor, apareceu lá, digite o valor de A. Eu vim, digitei 10, por exemplo, né? Aqui no A. Então vim aqui e digitei 10. Beleza. Aí, pronto. Aí depois vem para cá, digite o valor de B. Vamos supor que eu vim aqui, digitei 5. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer isso, ó. A recebe B, mas lembre-se, uma variável só guarda um valor por vez. Então, a variável A vai receber o valor de B, né? Então, aqui vai receber o valor de B. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma cópia desse cara aqui e colocando aqui. Opa. Colocando aqui. Aí depois eu digo, ó, B recebe A. Então, eu vou pegar uma cópia do que tem aqui e colocar aqui. Vai continuar a mesma coisa. Aí, no final, quando eu pedir para mostrar, vou colocar aqui com acento crase. Então, vou colocar aqui o valor de A é, 2 pontos, variável A, e o valor de B é, 2 pontos, colocar a variável B. Aí, quando eu pedir para mostrar, vai mostrar exatamente a mesma coisa, tá? Vamos rodar isso aqui para a gente ver se é isso mesmo. Não, então, digite o valor de A, digitei 10, digite o valor de B, digitei 5. Aí, vou mostrar, ó, 5 e 5. Ficou exatamente a mesma coisa, né? Tá, e aí? Como é que eu tenho que fazer? Como é que eu faço para isso funcionar? Aí, eu vou fazer o seguinte. É como se você vai imaginar o seguinte. Você tem uma caneca com leite e uma outra caneca com suco. E você quer trocar a caneca de leite, o conteúdo da caneca de leite com o conteúdo da caneca de suco. Como é que você precisa fazer? Usar uma terceira caneca. E a mesma ideia aqui, tá? Então, deixa eu colocar isso aqui mais para cá. Então, como é que vai ficar? Eu vou ter aqui um auxiliar. Deixa eu colocar a caixinha para auxiliar. Opa, coisa errada. Então, como é que vai ficar nosso código? Pessoal, vai ser o seguinte. Eu vou usar esse auxiliar para fazer a troca. Então, auxiliar. Eu já posso declarar o auxiliar e já inicializar ele. Então, o auxiliar recebe A, depois o A recebe o B e depois o B recebe o auxiliar, né? Vamos entender isso aqui? Então, supondo que pediu para digitar o valor de A, eu vim aqui, digitei 10. Pediu para digitar o valor de B, eu vim aqui e digitei 5. Beleza. Aí eu vou pegar o A, o auxiliar recebe o A. Então eu vou pegar uma cópia desse cara aqui. Colocar aqui. Depois o A recebe o B. Então eu vou pegar uma cópia desse cara aqui. Colocar aqui. Depois o B recebe o auxiliar. Eu vou pegar uma cópia desse cara aqui. Colocar aqui. É isso que vai acontecer. Aí eu troquei, aqui era 10, ficou 5, aqui era 5, ficou 10. Aí, agora sim, quando eu pedir para mostrar, já vai mostrar os valores trocados. Ok? Vamos lá ver? Salvar aqui, Ctrl S, voltar aqui no navegador, pressiona F5. Digite o valor de A, então vou colocar 10. Digite o valor de B, vou colocar 5. Pronto, o A já está 5 e o B está 10. Consegui trocar. Tá? Vamos fazer mais um? Efetuar o cálculo do valor de uma prestação em atraso utilizando a fórmula. Prestação vai ser o valor mais o valor vezes a taxa dividido por 100, né? O que é 100%, vezes o tempo. Então, por exemplo, eu estou devendo uma prestação de R$100. E está atrasado, aqui o tempo, 2 meses. E a taxa é 5%. Então, aqui já faz o porcento, né? 5%. O valor é 100, então quanto que é 5% de 100? É 5, né? E aí, vezes o tempo, vai dar 10, porque são 2 meses, mais o valor que eu já estou devendo, tá? Aí eu sei o valor da prestação que está em atraso.
Então, beleza, vamos calcular isso aqui. Isso aqui é bem simples, né? Basta eu ler qual que é o valor, qual que é a taxa e qual é o tempo. E eu consigo calcular a prestação. Então, vamos lá, vamos criar mais um aqui. Exemplo 4. Script. Então, eu vou colocar aqui uma variável que vai ser, por exemplo, o valor. É o valor original, tá, pessoal, da prestação. Qual que é o valor original, sem atraso? É esse cara aqui. Esse aqui já é o valor com o atraso, tudo calculado, tá? Então, como vai ser o valor? O valor, então vamos colocar aqui um parse float, prompt, digite o valor original da prestação. Ou da parcela, digite o valor original da parcela. Aí depois eu vou precisar calcular a taxa. Então digite a taxa, quantos por cento de juro que eu vou pagar? Então digite a taxa. E depois eu vou precisar também do tempo. Quanto tempo está em atraso? Quantos meses? Então digite o tempo de atraso. Isso. Vamos calcular. Então vai ficar aqui a minha prestação. Vou colocar assim, só preste. Vai ser o meu valor mais o que? O próprio valor vezes a taxa por cento, né? Então vezes a taxa dividido por 100, que está em por cento, né? E vezes quanto tempo que eu estou devendo, vezes o tempo. Isso mesmo? Isso. Pronto, só isso. Por fim eu mostro, né? Então alert, o valor da prestação será mais preste. Pronto, muito simples. Vou rodar aqui para ver se vai funcionar. Então digite o valor original da parcela. Então a parcela, vamos supor que era R$100. Aí a taxa vai ser 5%. Né? 5% de 100, 5. Tempo de atraso, 2 meses. Ou seja, eu vou pagar R$10 a mais. Né? Então vai ser o meu 100 mais 10. Beleza. Vamos fazer mais um. Não, esse aqui é o que ficou de exercício para vocês da última aula, né? Então, vamos pular ele. Vamos para a próxima. Efetuar a leitura de um número inteiro e apresentar o resultado do quadrado deste número. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, criar mais um exemplo. Ó, pessoal, exemplo 05. Pessoal, todos esses exemplos, o que eu aconselho vocês a fazer não faz ainda, né? Pega aqui, lê, pausa o vídeo, tenta fazer. Aí, depois, continua o vídeo para ver a resolução, tá? Então, tentem fazer aí, pausa o vídeo e tenta fazer. Então, eu vou ler um número inteiro e apresentar o quadrado deste número. Beleza. Vou colocar aqui o script. Digite um número. E aí lembre-se que esse número é inteiro. Então aqui é parse int. Por que é inteiro? Porque tá falando no exercício, né? Vou colocar aqui como número. E aí eu preciso mostrar o quadrado desse número. Eu posso fazer aqui um res. E aí mostrar aqui num vezes num. Ou num asterisco asterisco 2. Lembra lá que esse aqui é o operador de exponenciação. Então já vou levar ao quadrado. Tá? E só isso, né? Ler o número, leitura de um número inteiro e apresentar o resultado do quadrado deste número. Eu preciso mostrar o resultado, né? Que eu não mostrei. Então eu faço alert, o quadrado do número é essa. Né? Essa é uma possibilidade, tá, pessoal? Mas existe outra possibilidade. Vamos rodar essa aqui. Né? Pressionar, abrir ele aqui. Então, o número vai ser o número 5. O quadrado de 5 é 25. Qual que é outra possibilidade? Outra possibilidade
é não usar a variável res. Então, posso apagar isso aqui, né? Vai ficar até mais simples. E bem aqui, eu já posso fazer, ó, num asterisco 2. Qual que é o problema que isso aqui vai acontecer, ó? Se eu fizer só isso aqui, vamos lá ver. Pressionar F5, vamos digitar o número 5. Opa, o quadrado do número é 25. Ah, já deu certo, né? Não teve problema nenhum. Pode acontecer problema, pessoal, não aqui, né? Aqui ele já sabe que, né? Faz aqui, depois pode acontecer problema se você fosse somar, né? Se eu fosse fazer isso aqui, ó, aí eu teria problemas. Ó, se fosse somar com 2, né? Porque aí lembre-se, ele concatena, tá? Mas não é o caso, é exponenciação. Outra coisa que você pode fazer, talvez para ficar mais fácil a leitura, é colocar isso aqui entre parênteses, né? Opa, acho que eu fechei. Ó, coloca entre parênteses, só para ficar mais fácil de ler, para ficar mais organizado, né? Então, num, e aqui o num asterisco 2. Num elevado a 2. Ctrl S, volta aqui, F5, colocar o 5, aí, certinho. Beleza, vamos fazer mais um? Isso foi tranquilo, né? Mais um exercício. Ó, ler dois números inteiros, né, variável A e B, e imprimir. Imprimir é mostrar, tá, pessoal? Mostrar o resultado. Mostrar o resultado do quadrado da diferença do primeiro pelo segundo. Então, vamos lá. Eu vou até copiar isso aqui, que uma parte vai ser parecida. Então, exemplo 06.html. Então, aqui vai ser o número A. E vamos fazer também o B. Que é o que pede lá no exercício, né? Vou colocar aqui outro número. Então, por que A e B? Porque tá aqui, ó, A e B. E aí fazer o quadrado da diferença. Então, primeiro eu faço a diferença e depois o quadrado, tá? Então, o resultado disso aqui vai ser o seguinte. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar uma variável aqui, resultado. Fica mais fácil de entender. Então, a diferença. Então, A menos B. Mas ele não quer o quadrado da diferença. Então, pronto, né? Então, o quadrado de quem? Da diferença, né? De A menos B. E aqui você coloca. Vou até fazer diferente. Aqui a gente estava, no exercício anterior a gente usou aqui as aspas. Vou utilizar agora o acento de crase, template string, para mostrar a diferença. Então, o quadrado do número é res. Bom, dessa forma aqui. Vamos abrir lá o exercício. O exercício agora é o 6. Então, digitar o número. O número vai ser 10. Outro número, 3. Então, 10 menos 3, 7. O quadrado de 7, 63. Ou 63, ó. 49. Né? Beleza. Deixa eu ver, dá tempo de a gente fazer mais um. Vamos fazer mais esse aqui e aí fica sendo o último, tá? Assim, o último que eu vou fazer. Depois eu vou passar exercício para vocês fazerem. Uma determinada imobiliária vende terrenos retangulares. Escreva um programa que leia as dimensões do terreno, calcule e mostre a área do terreno. Ó, são terrenos retangulares. Como é que eu calculo a área de um terreno retangular? Se o terreno é um retângulo, como é que é a área? É a base vezes a altura. É isso que eu preciso. Então, imobiliário vende terrenos retangulares. Escrever um programa que leia as dimensões do terreno, calcule e mostre a área do terreno. Então, vamos lá. Então, eu preciso tanto da base quanto da altura para poder fazer esse cálculo, tá? Eu vou até copiar aqui. Vamos fazer o próximo. Opa. Então, eu vou pedir para ler a base. Digite a base. Vou pedir também a altura.
digite, vou colocar assim só alt, tá? Digite a altura. Pode ser também assim, tipo largura e comprimento, aí você decide, tá? Aí vamos calcular a área e mostrar. Já vou fazer direto, tá? Poderia colocar numa variável? Poderia, mas aqui eu já vou fazer direto também. Então, a área do terreno é, e aí usando aqui o template string, base vezes altura. Beleza? Vamos testar? Então, digitar a base. A base do terreno vai ser 10. A altura do terreno vai ser 8, por exemplo. Então, 80. Essa é a área do meu terreno. Muito simples. Isso. Pessoal, aí eu vou deixar alguns exercícios para vocês. Ainda tem alguns aqui. Eu vou deixar um exercício para vocês fazerem. Esse exercício que eu vou deixar para vocês fazerem já vai valer a frequência, tá? Então, não se esqueça, tem que fazer o exercício para valer a frequência. Mesmo que você não consiga fazer o exercício completamente, totalmente, né? Coloca pelo menos o que você conseguiu, beleza? Então, por enquanto é isso, um abraço, até a próxima.